Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre a demissão de Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT: curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, deixar o seu comentário, tudo isso, porque é o tema do vídeo de agora. Na tarde desta sexta-feira, numa reunião que se previa para o começo da tarde, mas que na verdade só aconteceu no fim da tarde, o presidente Edinaldo Rodrigues decidiu demitir Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira. Com Dorival saem seus dois auxiliares, incluindo seu filho, e o preparador físico. Todo o restante da estrutura da seleção brasileira masculina continua, incluindo o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, que muita gente projetava e muita gente imaginava que sairia junto com Dorival Júnior. Não foi o que aconteceu. O presidente da CBF decidiu manter Rodrigo Caetano e, ao contrário do que muita gente imaginava, Rodrigo Caetano decidiu ficar e não sair junto com Dorival Júnior. A demissão, ela era mais do que esperada e ela era mais do que previsível. Acho que estava muito claro depois dessa data FIFA e depois, principalmente, não só do desempenho da seleção em campo, mas principalmente de muitas posturas do Dorival Júnior, que estava muito claro que o Dorival não mostrava a convicção necessária para comandar a seleção brasileira. Essa é a minha opinião, e conversando com pessoas próximas da CBF, com pessoas que circundam o ambiente da CBF, a percepção também de que o Dorival Júnior parecia estar perdido no que queria. E aí a gente falou muito sobre isso ao longo da programação da TNT Esportes, principalmente a questão de falta de convicção. Especialmente ali a forma como foi conduzida a questão da volta do Neymar, primeiro dizendo que todo o planejamento tinha sido feito em cima da volta do Neymar, que era uma volta incerta, considerando os problemas físicos do Neymar, e depois a forma como o Dorival Júnior conduziu a ausência do Neymar, inclusive mudando o sistema de jogo para o jogo contra a Colômbia. A vitória veio contra a Colômbia naquele tiro desesperado no último minuto do Vinícius Júnior, mas não deu. A realidade da falta de trabalho do Dorival Júnior não resistiu a uma atuação pálida, uma atuação impotente e uma atuação em que o Brasil, sendo realista, tem que agradecer a Argentina ter vencido só por 4-1, porque a disparidade do que os dois times produziram poderia permitir um placar muito maior, um 5-1, 6-1, talvez até um 7-1, de triste lembrança para nós brasileiros. Então, era natural que o Dorival fosse demitido. Eu pessoalmente venho batendo nessa tecla que antes da falta de produção do time, antes da falta de segurança do time, o Dorival Júnior não conseguia me mostrar uma convicção, uma postura de técnico da seleção brasileira. Na minha visão, acho que o Dorival sempre patinou em uma situação em que ele não conseguia se portar como técnico da seleção brasileira. E isso, claramente, para mim, impactou na tomada de decisões, em decisões incoerentes dele, em decisões que a gente não conseguia entender muito bem, a gestão de minutos de alguns jogadores, a gestão de minutos do Endrick, para mim, muito complicada, e para mim, sempre deixando claro que ele não tinha não acreditava muito no Endrick neste momento, algumas escolhas pouco justificáveis. Na última convocação, a ausência do Luiz Henrique, que salvou o emprego do Dorival em convocações passadas. Então a demissão era algo esperado e acho que algo merecido. Dorival tem um trato com todos de uma educação absurda, de uma sinceridade absurda, mas acho que dentro do ambiente da seleção brasileira, ou nessa passagem na seleção brasileira, ficou claro para mim que o Dorival, pelo menos nesse momento, não estava à altura do desafio. E agora é a questão da sucessão. O Brasil joga
no início de maio, dia 4 e 9 de maio, se eu não estou enganado, de junho, né? Dia 4 e 9 de junho, então, para enfrentar Equador e Paraguai. No estágio atual da seleção brasileira, enfrentar o Equador em Quito é um jogo em que o Brasil não entra como favorito, que o Brasil tem grandes chances de perder, porque o Equador é a segunda melhor campanha das eliminatórias em casa, é fortíssimo, e depois recebendo o Paraguai, que vem numa recuperação, aliás, recuperação que começou em cima do Brasil, uma das duas derrotas do Dorival Júnior. Dorival Júnior sai com 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Paraguai 1-0 no Paraguai e 4-1 para a Argentina nessa semana em Buenos Aires. Então, o Brasil tem esses compromissos. O plano A da seleção brasileira era o Carlo Ancelotti. Esperar o Carlo Ancelotti de novo, acho que seria uma loucura, a menos que o Ancelotti dissesse, vou para a seleção brasileira em tal data, que eu acho que ele não vai fazer e que o próprio Ancelotti já disse que não faria. Então, nesse cenário, esperar mais 1, 2, 3, 4 meses pelo Ancelotti, acho uma loucura, embora na minha visão o Ancelotti fosse o melhor nome para o cargo. E aí, até segundo a apuração da Monique Danello, e que eu também trouxe essa apuração, a Monique Danello apurou que na ausência do Ancelotti, a primeira opção passaria a ser Jorge Jesus, português, técnico do Al Hilal. E eu trouxe, no dia do Jogo do Brasil, a informação que tive de pessoas muito próximas ao Jorge Jesus, que se houver o convite, ele aceitará. Então, juntando essas duas coisas, os holofotes nesse momento estão voltados para Jorge Jesus. O detalhe, quando o Edinaldo Rodrigues informou da demissão do Dorival Júnior, ele disse que ninguém da CBF, nem ele, nem ninguém autorizado por ele, conversou com nenhum treinador. Então, a informação oficial é que o Brasil começa a pensar em treinador agora que anunciou a demissão do Dorival Júnior. A apuração da Monique de que o nome do Jorge Jesus é muito bem visto e agrada. E aí teria que ver a questão de quando o Jorge Jesus iria estar disponível para servir e para assumir a seleção brasileira. Segundo informações de outros veículos, o Jorge Jesus até aceitaria sair do Al Hilal antes do Mundial de Clubes, que vai ser a partir do dia 15 de junho. Então, o Jorge Jesus estaria propenso a deixar o Al Hilal de uma forma amistosa, de uma forma que não ficasse um mal-estar, para estar apto a assumir a seleção no início de junho. Agora, precisa ver se vai ser isso mesmo, se é esse o nome que a comissão técnica e que é o departamento de futebol e que o presidente Edinaldo Rodrigues, que mais uma vez disse que a decisão é dele, se o Edinaldo Rodrigues está satisfeito e se é esse o nome. Eu acho que é um nome dos que estão aí disponível. Eu acho que é um bom nome. Não seria o meu preferido. Acho que, como já falei, meu preferido era o Ancelotti. Acho que é um bom nome. Acho que o Jorge Jesus é um técnico que vai precisar modificar um pouco a sua forma de trabalho para poder dar impacto rápido. O Jorge Jesus, ele é um técnico que precisa do trabalho do dia a dia, isso dito por todos os jogadores, mas como ele quer muito, como ele deseja muito assumir uma seleção e assumir a seleção brasileira, pode ser um nome que funcione. No atual cenário, eu não vejo um outro técnico brasileiro com condição à altura do desafio nesse momento de assumir a seleção. Então, para mim, tem que indicar, tem que direcionar o canhão para um técnico estrangeiro. O Jorge Jesus não seria o meu primeiro nome, mas até por já ter trabalhado no Brasil recentemente, por conhecer a maioria dos jogadores, pela questão da língua, acho que dentro da emergência que o Brasil vive, acho que seria um nome interessante. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se Edinaldo Rodrigues vem com um novo nome. Quero te ouvir o que você acha.
Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Faz tudo aquilo que você está acostumado aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Um abraço. Tchau.